Olá pessoal, aqui é a Jax Marciano na área, dessa vez com a resenha do Six Pack da Tropa Alpha, da coleção Marvel Legends, Action Figures na escala de 6 polegadas, produzida pela Hasbro. Vamos analisar os pontos positivos e negativos para auxiliar você no processo de escolha. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso review. E aí está o box Six Pack, né, da Tropa Alpha, comemorativo aí dos 80 anos de Marvel. Aqui você tem o nome da coleção, Legend Series. Aí você tem um desenho aí dos personagens abordados nesse Six Pack, seria aí Pássaro da Neve, o Xamã, aí você tem o Estrela Polar, a Vindix ou a Guardiã, né? E a Aurora, que seria a irmã aí do Estrela Polar, né? E embaixo você tem aqui o Pigmeu, né? O Puck. A gente tem aqui logotipo da Hasbro, Six Pack enorme, não cabe nem na não cabe nem na câmera. Bom, aqui a gente visualiza aí na parte superior o nome do grupo, né? Alpha Flight, Tropa Alpha, e os desenhos dos personagens com os nomes deles embaixo, tá? Então a gente passa aí pelo Xamã, Pássaro da Neve, Aurora, Estrela Polar, a Guardiã, o Vindix, né? A tradução que deram em português, e o Pigmeu. Aí o nome da coleção, Marvel Legends. Na outra lateral esquerda é a mesma coisa, Tropa Alpha em cima, Alpha Flight. Aí você tem o Xamã, Pássaro da Neve, todos os personagens que já foram do outro lado. Na parte superior do box você tem o nome do grupo, né? Alpha Flight, como era apresentado inclusive nos quadrinhos. Parte inferior, deixa eu ver se cabe aqui sem precisar tirar. Bom, parte de baixo aí não tem muita informação, a não ser aquelas informações que a gente já está acostumado, né? Que são os dados técnicos, aí tem um código de barra e algumas informações aí, tá? Nada demais. Verso aí do box, a gente tem na parte superior aqui o nome do grupo, né? Alpha Flight, e uma foto com todas as figuras aí num cenário como se fosse aí da neve, né? Canadá. E aí você tem todas as figuras aqui, né? Embaixo só tem mesmo aí o logotipo da Hasbro e a informação que seriam aí 6 figuras, né? Logotipo da Marvel, tá? Bom, quando a gente abre, tem na parte interior aí o nome do grupo aqui, né? Aí você tem os mesmos desenhos dos personagens aí, tá? Na parte interna. Vou afastar um pouco para caber, para mostrar os 6 personagens que aparecem aí nessa parte de trás, né, da tampa da caixa. Aqui você tem as figuras, né, dispostas nessa ordem aqui, né? Primeiro a Pássaro da Neve, aí você tem Xamã, a Aurora, e embaixo você tem a Guardiã ou Vindix, aí você tem o Pigmeu e o Estrela Polar. Embaixo você tem o nome do grupo, né? E aí a gente vai tirar as figuras fora do box para a gente fazer o review. E aí estão as figuras da Tropa Alpha. Todos os personagens que estão aí, exceto o Pigmeu, foram criados pelo argumentista Chris Claremont e pelo desenhista John Byrne. O Pigmeu foi criado apenas pelo John Byrne. No caso dos personagens que apareceram aí na edição dos X-Men, na edição de número 120 de 1979, nós temos os seguintes personagens: o Estrela Polar, o Xamã, Pássaro da Neve, a Aurora, além de outros que não saíram nesse pack, né? Que no caso seria aí o Sasquatch e o Guardião, a encarnação do McDonald Hudson, né?
O pigmeu ele apareceu aí a primeira vez na revista da Tropa Alfa, edição de número 1, de 1983, e a Guardiã, ou Vindix, né? No caso aí, a identidade dela seria Heather Hudson, né? Seria a esposa do Guardião. Ela surgiu a primeira vez na revista dos X-Men, número 139, de 1980. Os personagens são bem queridos aí, fizeram bastante sucesso aí na década de 80, e a gente tem essas figuras que, apesar desses problemas, né, elas são uma boa transposição aí, não excelente, obviamente, porque tem defeitos, mas são uma boa transposição aí para terceira dimensão, né? Bom, eu vou falar primeiro aí do tamanho. No caso do pigmeu, que é a menor figura, tem aí em torno de 9,5 cm. O Xamã e o restante das figuras femininas estão oscilando aí em torno de 15,24 centímetros, que dá aí 6 polegadas, tá? Então, tem uma pouca diferença, só mesmo, por exemplo, o Pássaro da Neve, que é um pouquinho maior por causa aí dessa espécie de cocar, né, que ela usa. Então, ela vai ser um pouquinho maior, quase chegando ali a 15,5 centímetros, tá? Mas o restante das figuras está dentro do padrão aí. Eu acho que está respeitando a escala de forma correta. Só mesmo o Sasquatch que seria bem maior, né? Então, no caso aí do pigmeu, a gente tem aí a mesma figura que saiu aí na BAF, né? Aquela Wave que tem a BAF. E aí seria a mesma figura, apenas com a head que tem uma escultura diferente, tá? A cara dele aí é uma cara meio impassível, né? Assim, não tem cara de fúria, é mesmo aquela cara tranquila. Eu confesso que essa figura, ela tem uma pintura de olhos correta, a aplicação de tinta aí no bigode está correta também, mas eu não deixo de ver que essa aplicação de tinta, ela é assim com uma tecnologia um pouco inferior das figuras atuais que estão saindo agora, 2024, 2025. Eu acho que de repente, se fossem refeitas essas figuras com novas pinturas, seriam aí mais bem acabadas. Mas não é uma figura ruim, eu estou apenas destacando. Então a gente tem aqui o P pintado aí com uma tonalidade brilhante do laranja, né? Seria o P de Puck, que significa aí gnomo ou disco, quer dizer, tem uma tradução livre, digamos assim, bem diferente, né, diferenciada. Só que aí traduziram pigmeu para aproveitar aí o P e aí a questão do tamanho dele. A articulação da figura, eu vou analisar logo. A cabeça sobe esse tanto aqui, né, não desce muito, só desce isso aqui, tá? Obviamente você gira. Inclinação, tem um pouquinho de inclinação. Aqui nos ombros você faz um ângulo de 90 graus, consegue girar. Não tem articulação no bíceps, porque é muito curta, né, a figura. Mas aí você tem a articulação dos cotovelos, que você tem o giro aqui também, além de fazer o ângulo de 90 graus, tá? Aqui no pulso você tem apenas o giro, não tem a articulação de dobradiça, e isso se reflete nas duas mãos, tá? Então você só tem o giro nos pulsos. Aqui o abdômen não tem movimento, tá? Não tem articulação. Também não tem articulação na cintura para poder girar. Eu acho que é uma figura com uma articulação limitada. No caso da minha figura, ó, vocês estão vendo, tá dando para ver que o mecanismo da articulação, ó. E aí eu achei que isso aí foi uma coisa ruim, ó. Mas só aqui na parte da perna esquerda. Eu tentei colocar um pouco para dentro, mas ela não está indo. Provavelmente ela foi colocada aí no mecanismo de forma incorreta, então infelizmente tem esse problema. As pernas têm esse ângulo aí de abertura, não é grande coisa. Para cima ele chuta bem alto, para trás nada, porque o traseiro não permite. Deixa eu ver aqui se ele tem como é que se fala?
Ele tem um pouco de giro, mas não chega a ser grande coisa não, tá? É a mesma coisa na perna esquerda, não chega a dar um giro completo, porque não tem articulação estilo corte na coxa, tá? O joelho tem articulação simples, mas também gira que nem o cotovelo, tá? Que mais? Na bota aqui, no meio da canela, também tem um giro. E os tornozelos também são estilo Marvel Legends que você está acostumado, tem esse ângulo para baixo, para cima é um ângulo bom também, e para os lados. Então, a parte inferior eu acho que tem uma boa articulação, mas é apenas isso. Eu acho que tem uma ausência aí de outras articulações. No caso do Xamã, eu confesso que gosto aí da aparência dele, tá? Então a head aí eu acho que tá legal. Eu só acho que eu poderia ter pintado um pouco melhor aí esses olhos, tá? Eu acho que se fosse com a tecnologia atual teria uma boa aplicação de tinta, teria sido melhor. Eu gosto da tonalidade do amarelo, da tonalidade da pele também, a cor do plástico aqui do cabelo preto, né? Do Xamã. E aí você tem escultura no cabelo, mas não tem sombreamento, tá? Aqui a tiara amarela, né? Essa faixa que ele tem aqui na testa, né? E aí o restante da figura tem aquele problema de pintura, que é um problema costumeiro aí nessas figuras desse six-pack. Então, no caso aí onde é plástico verde, quando você pinta de amarelo, ó, aqui fica aparecendo na articulação as partes verdes. E essa demão de amarelo, obviamente, vai ficar insuficiente. Você vai acabar visualizando aí a cor verde, como se estivesse sangrando a cor verde, tá? Por baixo. Então essa parte é ruim. Esse corpo é o corpo do Capitão Buck, né? O Buck Cap. Então é um corpo com limitações, né? Principalmente nesse braço esquerdo. Eu acho ruim. Você sobe aí cerca de 90 graus com o direito, já o esquerdo tem aquele problema aqui na junta do ombro, tá? Você consegue girar, tem articulação estilo corte no bíceps, tem articulação dupla nos cotovelos, mas o ângulo eu acho ruim. Aqui no pulso você tem o giro e o movimento de dobradiça. O abdômen é estilo ab crunch, então tem esse movimento para frente, é um bom movimento para trás também. A articulação estilo corte giratória na coxa não, na cintura. Aí você tem essa abertura aqui na articulação das pernas, você consegue chutar bem alto, para trás um pouco de movimento, porque a escultura traseira permite. Tem articulação estilo corte na coxa. São as articulações do Buck Cap, né? A articulação dupla nos joelhos, a articulação no meio da canela aqui no início da bota, girando 360. O tornozelo tem esse ângulo para baixo, esse ângulo para cima e para os lados, ok? Então é uma figura aí com aquelas limitações de articulação da figura do Capitão Buck. E aí você também tem os problemas de pintura, tá? Referentes aí às transições do amarelo e também do verde, tá? Infelizmente. A Vindix ou Guardiã, ela é um pouco esquisita nessa questão aqui que eu vou já mencionar, que seria a articulação do pescoço. Eu acho que fizeram aí, comeram mosca, né? Porque ficou bem esquisita aqui essa conexão da head com o pescoço, tá? Então ela vai ficar com aquele pescoção esquisita, tá? Obviamente aí ela consegue subir um pouco mais do que as outras figuras por causa disso. Aí tem esse ângulo aí para baixo, tá? Mas continuando a analisar primeiro aqui a pintura do batom aqui dos lábios está correta. Aí tem aquele visor, né, da roupa dela, né, como se fosse, não chega a ser uma armadura, mas é uma roupa tecnológica. E aí você tem aquele problema das figuras desse six-pack, que seria, por exemplo, aqui na transição do branco para o vermelho, tem uma transição difusa. Então a aplicação de tinta acaba difundindo, eu não sei se é por causa do plástico ou
da demão de tinta, ela não fica precisa, entendeu? Então aqui nessa pintura das folhas, né, que seria como se fosse uma transição da bandeira do Canadá para o uniforme, você vê que tem um pouco a nitidez, tá vendo? Eu não sei se vai dar para enxergar, mas é mais visível quando você verifica a olho nu, tá? O restante da figura feita aí na cor do plástico é um branco estilo perolado. Problema aqui nesse lado aqui da perna direita, que seria os pinos brancos, que aí difere da cor vermelha aqui dessa perna. Já aqui tá tudo ok, né? Porque o pino branco vai ficar no plástico branco. Aí comeram mosca aí nessa questão aí, ficou esquisito, tá? Vamos ver então aí a articulação para terminar. Bom, o rabo de cavalo tem articulação, tá? Então você vai para qualquer lado, você gira. Como eu falei, para cima a rede tem esse ângulo, tem esse ângulo aí para baixo, você consegue girar. Tem inclinação para os lados também. Aqui no cotovelo você tem um ângulo aí de 90 graus, consegue girar. Aqui no cotovelo você faz um ângulo de 90 graus, tá? Deixa eu ver aqui, tem um giro também, tá? Tem um giro. E aqui no pulso você tem um giro e tem um movimento de dobradiça, né? Aqui no abdômen, deixa eu ver aqui, você só tem na altura do diafragma, abaixo dos seios dela. Então tem um pouco de movimento aí para trás, para frente também. Obviamente você vai conseguir girar, tá? Inclinação para os lados também tem movimento, tá? Então eu acho que supre um pouco aí a dificuldade de movimento dessas figuras antigas femininas, né? As pernas têm esse ângulo de abertura, que não é grande coisa. Para cima você chuta aí essa altura. Para trás tem um pouco de movimento que a escultura traseira permite. Tem a articulação estilo corte aqui na coxa, tá? Gira 360. A articulação dupla dos joelhos. E não tem articulação na canela. A articulação do tornozelo tem esse ângulo de movimento. E para cima já não é tão grande. E tem para os lados, tá? São as articulações dessa figura da guardiã. Já a Pássaro da Neve, eu acho que tem uma head bem legal. Ela tem aquela aparência meio estranha dela, né? Parece assim uma entidade mesmo, parece uma mistura aí de humana com uma espécie não humana, né? Então ela é meio bizarra mesmo. E aí pintaram os olhos, a íris no caso de branco, né? E você tem uma tonalidade da pele que eu acho correta, acho legal. A pintura aí da joia que ela tem no meio dessa espécie de cocar, tiara, né? Um azul brilhante, um azul bebê brilhante. É a mesma tonalidade que está pintada aqui, essa parte, essa faixa azul, né? Do torso dela e também da continuação da roupa aqui na calcinha dela, né? Aqui na bota também tem essa coloração um pouco brilhante, né? Como se fosse assim, quase um perolado, né? Mas não chega a ser metalizada, chega a ser, né? Aproxima um pouco, mas não chega a ser tão brilhante quanto a daqui, né? E quanto a joia aqui. A capa dela, esse tom de azul eu achei muito bonito e também a escultura, tá? Tem aquele detalhamento aqui, ó, como se fosse aquela capa meio parecendo uma asa, né? E eu acho a tonalidade aí do branco com o azul, acho bem legal. Essa tonalidade de branco aí, eu não lembro de ter visto esse tom de branco, que é um branco bem alvo mesmo, sabe? Não chega a ser perolado, que eu acho que teria ficado ruim. Eu acho que esse tom de branco aí é diferente nessa figura e destacou com esse azul aí, tá? Vamos ver então aí a articulação logo. Bom, por causa aqui, obviamente, do cabelo, né? Você não vai ter ângulo para trás. Então, para frente ela tem esse ângulo aí, tá? Você consegue girar, mas tem que baixar a cabeça, né? Senão o cabelo não passa aqui no ombro. A articulação dos braços aqui na altura do ombro tem esse ângulo. Você consegue girar. Aqui o cotovelo faz... Deixa eu só ver aqui.
cotovelo faz um ângulo de 90 graus. Sim, é um ângulo de 90 graus. Tá meio rígida aqui a articulação, tá? Só queria ver se tinha ângulo duplo, articulação dupla. O ângulo tá um pouco melhor, tá vendo? Ela articula um pouco melhor. Mas eu acho que a articulação simples mesmo. Tem um giro aqui também no cotovelo, tá? Aqui no pulso você tem o giro e o movimento de dobradiça. Logo abaixo aqui do seio, tá, na altura do diafragma, tem aquela articulação de figuras femininas. Então você tem esse ângulo para trás, para frente, pouco ângulo também. Você tem para os lados, que é um ângulo até um pouco maior, né? Esse ângulo todo aqui que você tem, tipo ball joint. E você obviamente consegue girar. Aqui nesse caso dessa articulação está um pouco mais solto do que a articulação da guardiã. As pernas têm esse ângulo de abertura, você consegue chutar bem alto, para trás quase nada. A articulação estilo corte na coxa, articulação dupla nos joelhos. Aqui no meio da canela não tem articulação, só mesmo aí no tornozelo com esse ângulo aí para baixo. E para cima um ângulo excelente, para os lados também. Então essas articulações aí estão legais na Pássaro da Neve, tá? Já a Aurora, eu acho que tem uma head aí bem esculpida, tá bem legal, tá? Eu só acho que a pintura dos olhos poderia ter ficado melhor. Com a tecnologia atual eu acho que teria sido melhor bem aplicada, tá? Eu acho ela bonita, uma figura bonita, tá? O cabelo dela com uma escultura bem legal, do jeito que ela utilizava nessa fase aqui. Essa figura tem o problema... e a tonalidade da pele eu acho boa também, além dos lábios estarem pintados de vermelho, com uma tonalidade bem bonita, tá? Destacando bastante ela. No caso aqui da transição do preto para o branco, tem o mesmo problema da figura da guardiã, tá? Que seria a aplicação de tinta difusa. E aí você não tem uma demarcação tão nítida do desenho aqui, como se fosse da estrela, né, que ela tem no uniforme, tá? Então são esses os problemas de pintura dessas figuras que eu estou mencionando. Aqui também a parte de trás para você visualizar. Elas são mais nítidas, esses problemas da tinta difusa, da transição do preto para o branco, mais ao vivo, né? Então, de repente aí na câmera você consegue aí visualizar pouco desse problema da pintura, tá? Esse branco é um branco mais perolado. Eu não sou muito chegado não, mas é o que temos para o momento aí no caso da Aurora. Então eu prefiro ter essa figura aí. Agora a minha figura veio com problema nos dois cotovelos, tá? Teria aí que aquecer na água quente para poder fazer o movimento da articulação. Mas no caso aí da head, vamos lá, não vai para trás por causa do cabelo, óbvio, você consegue girar. Tem pouca inclinação, quase nenhuma para os lados. Aqui no ombro você consegue levantar bastante a articulação, obviamente você consegue girar. Aqui no cotovelo, como eu falei, não consigo fazer o movimento de 90 graus. Mas você também tem um giro, e aqui no pulso você tem um giro e um movimento de dobradiça. Essa figura feminina tem aquela articulação na altura do diafragma, abaixo do seio, então você vai ter esse ângulo aí para frente, para trás ela está bem rígida, para trás não é grande coisa também. Para os lados eu estou vendo muito pouco, quase nenhum, e tem o giro aqui nessa articulação abaixo do seio, tá? Não tem obviamente articulação na cintura. As pernas têm esse ângulo aí de abertura, para cima ela chuta bem alto, para trás um pouco, porque a escultura traseira permite. Tem a articulação estilo corte na coxa, gira. A articulação dos joelhos tem articulação dupla, um excelente ângulo aí de movimento. Tem articulação não tem articulação na canela. A articulação dos tornozelos tem esse ângulo para baixo, para cima não é grande coisa, e para os lados. Acho que a melhor articulação do tornozelo para os lados
para os lados não, para cima, né? Foi mesmo da Pássaro da Neve. Agora, o Estrela Polar, irmão aí da Aurora. Eu esqueci de mencionar as orelhas de elfo. Os dois irmãos, como são gêmeos, né? Eles têm as orelhas de elfo aí, bem esculpidas, com aquela orelha pontuda que eles têm, né? Esquisito. Parecendo Spock. Tem aí a pintura dos olhos, que eu acho que está melhor do que a da Aurora, tá? Tem a aparência que você espera dessa fase aí do Estrela Polar. Obviamente aí, como é feito do mesmo material, né, o plástico branco perolado, a aplicação de tinta preta acaba ficando difusa, tá? E aí fica esquisito. Na verdade, a aplicação de branco não dá para distinguir, eu não consigo distinguir. Então eu só sei que a aplicação, acredito que seja o preto. Fica difusa, fica esquisita, né? Então não fica tão nítida quanto poderia. Aqui a parte de baixo, a gente, como eu já falei, o branco é um pouco perolado, dá para visualizar um pouco aí na câmera, né? E aí, o uniforme do Estrela Polar é o contrário, né? Enquanto a estrela está para um lado, a da Aurora está para o outro, como se eles se completassem. Esse corpo aqui do Estrela Polar é o mesmo corpo do Homem-Aranha 2099, tá? Dessa época, que é 2019, que foi lançado esse six-pack. Então tem articulação borboleta. Vamos ver a articulação dele aqui no início da Red. A Red sobe esse tanto aqui, não é grande coisa. Para baixo ele já desce um pouco mais, o queixo encosta no peito, você consegue girar. Tem articulação inclinando para os lados, mas é bem pouca. Aqui no ombro você consegue fazer um ângulo um pouco maior do que 90 graus, você consegue girar. Tem articulação no bíceps, gira 360. A articulação dos cotovelos é simples? Não, ela é dupla. Só que o ângulo é bem... não é menos do que 90 graus, tá vendo? Então vai um pouco mais, mas não chega a ser excelente, né? Poderia ser melhor. Aqui o pulso tem um giro e tem um movimento de dobradiça. Como eu falei, tem a articulação borboleta, né? Que tem um excelente ângulo para frente e para trás, tá? Não é muito comum, né? Aqui na articulação do abdômen tem uma articulação na altura do diafragma. E aí eu acho que essa escultura aqui ficou melhor, não fica tão feia no abdômen, né? Então aí você tem um excelente ângulo aí para frente, para trás muito bom também. E na cintura você tem a articulação estilo corte, gira 360. Infelizmente na articulação do diafragma você não tem o movimento para os lados, teria ficado bem legal. Mas o ângulo é maior para frente e para trás. As pernas têm esse ângulo de abertura, você consegue chutar bem alto, para trás quase nada, mas tem um pouco de movimento que a escultura traseira permite. Aqui na coxa você tem a articulação estilo corte que gira 360, só que a minha figura veio presa nas duas pernas, essa articulação da coxa, a articulação estilo corte. Aqui no joelho, a articulação dupla, né? Então você tem excelente ângulo de movimento. Tem articulação aqui no meio da canela, tá? Então você vai girar 360. A articulação dos tornozelos tem esse ângulo para baixo e para cima, o mesmo ângulo também, bom, tá? Tem a articulação também virando para os lados aqui no tornozelo, estilo pivô, né? A articulação do meu, no caso do joelho, tá com um pouco de problema, eu vou ter que depois soltar também, talvez na água quente, essa segunda articulação aqui, tá vendo? Então elas ficaram com problemas aí nas articulações e também questões de pintura. Mas é um six-pack legal porque esses personagens são bem carismáticos, tiveram aí bastante sucesso no tempo de vida deles. Eu só acho que de repente poderia ter tido aí um cuidado maior da parte da Hasbro, né? Esse six-pack você vai conseguir ir através dos sites de compra online que você já conhece, ou então através do seu vendedor que importa para você.
E aí de repente você pode conseguir aí um bom preço. Eu comprei esse six pack aí com um preço excelente, realmente. Na verdade, eu já procurava há muito tempo e eu nunca compro sem um preço excelente. E eu consegui nisso aí um preço muito bom. Então indico vocês, tá caro, então vocês esperem o preço baixar. Sempre tem alguém vendendo, já que vocês preferem de repente o pack fechado, comprar aí um pack fechado com um preço bem legal. É isso aí, pessoal. Marciano partindo, espero ter ajudado vocês. Não esqueçam de se inscrever no canal que não é inscrito, de dar like no vídeo para fortalecer. Comentem o que você achou dessas figuras do six pack da Tropa Alpha e a gente se vê então no próximo review. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e acesse as outras redes sociais.